não é isso? E estamos comemorando aí o Dia da Consciência Negra. E eu estou fazendo um doutorado pela Universidade da Unicinos, em Rio Grande do Sul, e eu estou trabalhando essa tese no meu doutorado sobre a igreja e o racismo. O que a igreja fez, ou o que a igreja ainda está fazendo sobre esse tema, sobre esse assunto. E é muito importante, hoje é uma palavra esclarecedora, eu quero que você entenda, é uma palavra bíblica, mas eu quero que você se volte para essa palavra. Nós temos aí o texto bíblico, coloca aí na tela, Gênesis 1, 26, 27. Antes de nós entrarmos na própria palestra, eu quero só deixar aqui, isso também é missões, ok? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Há uma tradução que diz macho e fêmea, ok? Muito bem, meus queridos, nós iremos falar sobre isso, sobre essa temática bíblica. Coloca lá na tela, só para os irmãos terem uma ideia na introdução. Eu vou falar sobre como destruir, a introdução. Como destruir o racismo. Como é que nós podemos fazer para destruir isso? Eu vou usar aqui o texto bíblico primeiro para falar dessa grandiosidade de Deus em criar o homem, ok? Vamos lá? A introdução? Só a introdução, depois aqui coloca os pontos lá. É a introdução da mensagem. Ele mandou aí para ti? Tem aí. Aí já é o ponto. Nós colocamos aí. Mas vejam bem, nós queremos dizer a todos que quando a gente observa esse texto bíblico, ele traz uma perspectiva muito bonita e muito importante para nós. Você tem aí uma passagem bíblica, onde o Pai Eterno, ele se doa para a formação desse homem. E o texto diz assim, claramente no verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a face da terra. Primeiramente, queridos, nós vamos perceber aqui dentro dessa visão bíblica, que o homem, quando ele vai ser construído, ele vai ser formado, modelado por Deus, ele difere de todo e qualquer animal que Deus criou lá no Éden. Se vocês analisarem, quando Deus vai fazer a terra, ele diz, produza a terra. Quando ele vai fazer os animais, da mesma forma. Mas com o homem se dá uma construção diferente. Observem lá, façamos o homem. Esse plural, alguns tentam dizer que seria a Trindade, ou seria Deus chamando os seres angelicais para estarem na construção. Eu, particularmente, não entendo que aí Deus esteja chamando os seres angelicais para fazerem parte dessa construção do homem, de maneira nenhuma. Eu acredito que Deus, ele estava juntamente com o Filho na construção e com o Espírito Santo na formação desse homem. Gênesis 1, 2 diz, o Espírito de Deus se movia. E quando você usa essa expressão no plural, façamos, Deus não iria chamar os anjos, porque isso iria contrariar. Deixa eu ver aí se é Isaías, coloca aí, Isaías 41, verso 10. Aliás, 14, coloca aí 41, 14. Vamos lá, 40, verso 14, coloca lá, 40, verso 14. Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento. Deus não vai pedir conselho para os anjos, porque os anjos são criaturas de Deus. Então ele não vai dizer para os anjos, façamos. Então perceba que se você pensar
que esses homens ou esses seres angelicais estavam na construção? Não estavam. Então, você pode perceber que a primeira coisa que nós vamos analisar é que o homem ele vai ser criado através de um conselho divino. É isso que está bem claro aqui. Deus, em um conselho divino, ele vai criar o homem. E esse conselho divino está junto com a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um mistério que nós não podemos explicar, mas nós acreditamos assim. Uma prova disso, veja aí João 10, verso 30, o Evangelho de João. Preste bem atenção que Deus não pede conselho para anjos. E quando você vem para João 10, 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Então, você tem aqui o conselho divino na criação desse homem. Ou seja, o Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele está na construção desse homem, modelando, criando, formando esse homem para a glória do seu nome. Essa criação, a segunda coisa, ela acontece, além de ser pelo conselho divino, ela acontece também pela determinação do próprio Deus. Deus é quem diz, façamos. Ele determinou. Deus não precisa de ninguém e nem de nada para ser Deus. Antes que eu e você existíssemos, Salmo 90 já diz, de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus é soberano, Deus é eterno, nada surpreende ele. Então ele nos criou conforme o seu poder para a grandeza e a glória do seu santo nome. Não porque ele precisasse de nós. Ele fez isso porque ele quis. E ele determinou fazer o homem. Façamos o homem. E isso é muito importante. Então você pode observar que a criação aqui, ela acontece pela determinação divina. Coloque aí Jó 33, verso 4. Só para os irmãos terem uma ideia. Jó 33. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Gênesis 2,7 diz que Deus soprou nas narinas do homem e ele se tornou alma vivente. Então, o homem é esse ser. É claro que os naturalistas, os que são ateus, há um filósofo nos Estados Unidos que defende o naturalismo, e eles dizem que o ateísmo é uma corrente linda, bonita, porque não ofende ninguém, e tem ateus bons que não precisam nem de Deus, nem de religião, para ter uma vida feliz, porque não necessitam dessa concepção de Deus. Mas a Bíblia ela é tão linda, enquanto os naturalistas buscam dizer que a causa está na própria matéria, no próprio ser, a Bíblia ela responde pela fé. Isso aqui é por fé, meus irmãos. Isso aqui é por fé. Se você analisar dentro do campo do ateísmo, eles vão ter uma certa crença para negar o próprio ateísmo. Inclusive, há uma contradição no ateísmo. Por que há uma contradição no ateísmo? Porque a palavra ateu é a negação de Deus. O correto não era ser ateísmo. Era ser mesmo só naturalismo. Mas eles colocam a corrente, por exemplo, ateísmo, a negação de Deus. Se você analisar, tem um agnosticismo que é o agnosticismo não nega Deus. Eles negam a possibilidade de conhecer a Deus. Mas eles não negam a Deus. Mas o ateísmo é uma corrente que nega a existência de Deus. Não somente de Deus, a existência da alma, a existência de vida após a morte, a existência do sobrenatural. O ateísmo, ele fala isso. Eu estou escrevendo um texto sobre isso, e deixa eu dizer uma coisa para vocês. O ateu, ele não acredita no diabo, e o diabo é melhor do que um ateu, porque o diabo ele crê. Vocês entenderam? O diabo crê em Deus. Tiago diz que os demônios creem, que estremecem, mas não obedecem. Então os próprios demônios sabem da existência de Deus. É diferentemente do ateu. O ateu não crê em diabo, não crê em demônios. Mas a própria forma do ateísmo, buscar uma estrutura da negatividade, dessa crença deles já é uma forma de crer. Então não há a negatividade do ateísmo absoluto dentro dessa corrente filosófica, dentro desse pensamento naturalista. Enquanto que a Bíblia coloca a beleza do homem, a glória do homem, Deus criando o homem, diferente da criação, diferente dos seres, diferente dos animais, observem que você vai ter a criação do homem pelo conselho divino, você vai ter a criação do homem por meio da determinação de Deus. Então o homem aqui
não é produto do acaso, não é objeto da teoria do inglês Darwin, não. A teoria evolucionista, não. O homem aqui é um objeto, um ser criado por Deus. E esse ser criado por Deus, ele tem alma, ele tem fôlego, ele tem o Espírito de Deus na vida. A Bíblia ela é tão linda, você que estudou história, você sabe disso. Quando você pega os 3 períodos, os 3 momentos do ser humano, a pré-história, a história, e vocês vão analisar, eles apresentam o homem primário em uma forma primitiva, negativa. Como é que a história e a ciência apresenta o homem? Apresenta o homem da caverna, o lobo, o homem macaco, até que ele chega a uma posição. Ninguém questiona isso nas universidades. Ninguém questiona. Agora, a Bíblia quando fala que Deus criou o homem perfeito, o homem bom, carregando a sua imagem, a sua semelhança, aí todos querem negar. Eles são fadados a crer em bobagem inventada pelos homens, mas não querem crer num registro que a Bíblia fala. Se vocês analisarem todos os historiadores e grandes homens, eles creem no Código de Hammurabi, eles creem nas obras de Homero, a Ilíada, eles creem nas obras de registro filosófico, mas na hora que fala na Bíblia, diz que a Bíblia é mentira, diz que a Bíblia não é verdade. E a Bíblia tem uma forma linda de apresentar a criação do homem. O conselho divino criou o homem, a determinação divina criou o ser humano. E aí, em último lugar, dentro desse texto, vocês podem observar que o homem, ele se torna a coroa da criação. Coloca aí Salmo 8:5, só para os irmãos terem uma ideia. Salmo capítulo 8, verso 5. Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Perceba aqui que o homem, ele é a coroa da criação. Então, olhe para você mesmo. Tem coisas que o próprio ateu, na sua negatividade, questiona os mistérios dele. Ele diz, se você está sentado, há uma lei da gravidade que lhe sustenta. Mas não é bem assim. Por que você pensa? Jonathan Geisler, naquele livro O Mundo de Sofia, ele diz isso. Como é que você tem pensamento? Como é que você tem ideia? Platão tinha aquilo que ele chamava de transmigração. Ele já chamava de coisas que já vinham na própria alma. A Bíblia responde que o homem é perfeito, é a coroa da criação. O homem veio de Deus. O homem tem dignidade. Onde está a dignidade do homem? A Bíblia diz que ele foi feito à imagem e à semelhança. Tselem, demut, são as palavras hebraicas que elas são correlatas para falar de imagem e semelhança. É claro, João 4:24 diz que Deus é Espírito. Espírito não tem forma. Se Deus tivesse forma, ele seria matéria. Quem tem forma é essa mesa. Quem tem forma é o meu corpo. Agora, quando a Bíblia diz que Deus o fez conforme a sua imagem, a sua semelhança, está falando da personalidade de Deus. Está falando da capacidade que o homem tem, dos elementos que constituem a personalidade de Deus. A inteligência, a emoção, o conhecimento, faz parte dessa imagem e semelhança. Nós não vamos entrar aqui no debate sobre se o homem perdeu essa imagem que vai resgatar ele em Cristo. Esse debate ele tem panos para as mangas, porque alguns vão dizer que o homem tem essa imagem, mas ela ficou corrompida. A Idade Média vai dizer que o homem perdeu em parte. A Igreja Católica diz que o homem não perdeu ela completamente, mas tem uma força e pelos sacramentos da igreja isso é despertado. Cada um vai ter uma ideia, não vou entrar nesse mérito. O que eu quero mostrar aqui é 3 coisas importantes. Primeiro, o homem foi criado pelo conselho divino. Segundo, o homem foi criado pela determinação divina. E em terceiro lugar, o homem foi criado para ser a coroa da criação. Então, aqui está a beleza do homem. Você que é homem, você que é mulher. E aí quando você vai para o 27, a Bíblia diz macho e fêmea. Se vocês analisarem, há aproximadamente 10 versículos na Bíblia que diz assim: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Em momento algum, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não exalta uns em detrimento de outros de maneira nenhuma. Ele não faz
acepção de pessoas, ok? Então, por que eu estou dizendo isso nesta noite? Por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos em um mundo onde as pessoas ainda acostumam a depreciar, a denegrir, a rebaixar os outros. Isso acontece até mesmo no nosso meio cristão. E nós vamos falar sobre isso. Eu quero deixar essa palavra hoje, em especial para os meus irmãos aqui, meus irmãos de cor, os que estão nos assistindo aí, os negros, todos os negros e as negras aí do Brasil, todinho. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Coloca lá, só para mim colocar aqui esses apontamentos. Agora pode colocar lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Primeiro, eu coloquei aqui como destruir o racismo. Pastor Aziel, como destruir o racismo? Hoje nós temos, como por exemplo, a consciência negra, ela vem como um movimento para falar de Zumbi dos Palmares, para falar dessa luta negra que busca a igualdade nos direitos, que busca ser valorizado e respeitado. E nós temos hoje a própria lei do nosso Brasil, que incentiva o respeito às diversidades, que incentiva o respeito ao outro. E isso é importante. Isso é importante. Só que eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. A luta da consciência negra, ela ainda não deletou, ela não conseguiu ainda banir o racismo do Brasil. A luta de Luther King nos Estados Unidos, naquele movimento de segregação, a luta lá na África, no Apartheid, todos esses movimentos nunca conseguiram banir o racismo de uma vez. O que Luther King conseguiu foi o direito que os negros americanos passaram a ter, tirando aquela questão de não poder entrar negros e brancos dentro de um ônibus, negros e brancos estudarem na mesma escola. Luther King, pastor batista, quando ele criança, ele ia com o professor dele para a escola, e ele via aquele movimento de segregação, de separação e humilhação que ele sofria. Então, ele entrou nessa luta. Ele era também advogado, estudou muito Mahatma Gandhi. Ele foi influenciado pelo pensamento de Mahatma Gandhi para fazer aquela luta sem armas, sem violência. Mas vocês podem analisar que mesmo nos Estados Unidos, o racismo está impregnado na alma americana. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar. Como também aqui no Brasil. Nós vamos falar isso. E a grande questão é, pastor Zé, o que o senhor acha que é necessário para destruir o racismo? Primeiro, só uma conscientização da consciência negra não vai funcionar. É uma gota d'água no oceano. Apenas isso não funciona. Por que ainda nos Estados Unidos não foi banido tudo de uma vez? Vez por outras, vocês podem observar soldados humilhando os negros, pessoas rejeitando os negros, e até igrejas fazendo isso. Muitos padres, muitos homens usaram a Bíblia para defender e ser contra o negro, de modo que eles sofreram grandemente. Então, se esse homem foi criado à imagem de Deus, a Bíblia não tem classe, a Bíblia não tem raças. E por que isso tudo foi montado? Por que isso começou, pastor Aziel? Começou lá na Mesopotâmia, entre o rio Tigre e Eufrates, local de petróleo, local de riqueza, e ali os povos começaram as brigas para terem a hegemonia, para terem o poder. E lá naquele local, cada um querendo ser maior que o outro, começou aquela briga que perdura até hoje no ser humano. Cada um querendo ser maior que o outro. Toda a questão de poder, de segregação, de racismo, está nesse pivô que nós estaremos mostrando aqui. Agora, apenas falar de uma conscientização, aqui tem um advogado. Se vocês analisarem, nós temos a lei que defende. Mas uma pessoa pode ser atingida, um negro pode estar em um restaurante, uma pessoa se levantar, dizer coisa contra ele, humilhá-lo, e ele pode ir na justiça aplicar a lei. Mas eu pergunto, mesmo ele ganhando, aquela pessoa deixa de ser racista? Não, não deixa, porque a questão não é uma lei, a questão é que o homem, ele é um monstro por natureza. Ouça o que eu vou dizer, a questão do racismo não é cor, a questão da discriminação não é, na verdade, a questão de cor, a questão de sexo. É uma questão de que o homem é um monstro. O homem, ele é um monstro por natureza. Vocês querem um exemplo? Quem imaginaria que Hitler
iria matar 6 milhões de judeus. Quem de vocês imaginariam? E diz que quando ele era criança, ele estava em um local, quase morrendo afogado, e alguém salvou a vida dele. Como é que um homem como Hitler se tornou um monstro para matar 6 milhões de judeus? Não aceitava os fracos, não aceitava os deficientes, esquizofrênico, não aceitava os aleijados, deficientes. Ele pedia que todos fossem mortos, porque ele queria uma raça pura. Então você tem que analisar 3 coisas dentro dessa perspectiva. A primeira, a questão da raça. O que é o racismo? É quando um quer dizer que há uma raça superior à outra. O que é o preconceito? O preconceito é quando eu faço um pré-julgamento de alguém, sem análise, sem reflexão, sem conhecimento de causa, e já vou julgando ela, não é isso? E a discriminação é que eu, por exemplo, por causa da religião, por causa de sexo, por causa de alguma posição, ideologia, eu não aceito determinada pessoa, ou eu passo a discriminá-la dentro desse conceito. Então você tem essas 3 colocações que é muito importante que você atente para ela. Mas e aí? Como é que eu destruo o racismo? Uma lei não vai destruir. Apenas um dia em comemoração à consciência negra, 20 de novembro, também não vai mudar nada. Se isso mudasse, o mundo já não teria racismo. Lutou Luther King, lutaram os outros para chegarem até aqui. E eu vou dizer uma coisa a todos que estão aqui: a questão não é uma lei, a questão é que o homem é um monstro por natureza. Se vocês analisarem o homem, se a mulher diz assim para ele, eu não lhe quero mais, ele mata a mulher. Se a pessoa disser assim, olha, eu não posso comprar isso aqui, o outro não pode, ele vai lá e mata. O homem é um monstro por natureza. Se vocês analisarem Stalin, olha o tanto de pessoas que ele não matou no mundo. Então, é muito, muito importante que você entenda aqui que não é uma questão de cor, não é uma questão de classe, é uma questão de que o homem é um ser monstruoso. E para ele deixar esse lado, essa crueldade, só mesmo se houver uma transformação na sua natureza. Não é isso? E essa transformação, pastor Wagner, só quem faz ela é o Deus Todo-Poderoso. A natureza, olha, preste bem atenção. O homem é um monstro. Você quer ver como o homem é um monstro? Se vocês pegarem aí, na hora que abrir o celular, por que um homem pega uma criancinha de 1 semana de nascida e faz sexo com ela e mata a criança? Por que faz isso? Porque ele é um monstro. Esse homem que é um monstro, ele não respeita ninguém. Ele não quer saber de ninguém, ele quer saber do universo dele. Já imaginaram uma pessoa chega e diz para os judeus, eu quero levar vocês ali em um local, e colocava dentro do carro e fazia dentro do carro uma câmara de gás, e as pessoas morriam dentro, as criancinhas. O homem é um monstro por natureza. O homem é um monstro na sua essência maléfica. Só mesmo a transformação de Deus é que pode tirá-lo dessa situação horrível. Então, Deus pode mudar, uma lei não muda. Uma lei não muda. Um costume da África não muda. E o mais lamentável nisso é que os próprios negros da África, os que moravam lá, quando traziam negros escravos para o Brasil, os próprios negros de lá vendiam outros negros para trazerem a escravidão. Você já viu como o homem é um monstro? Uma pessoa que senta num restaurante para comer e olha para um negro e tenta denegrir ele, discriminá-lo com racismo, isso é um monstro. Isso não vem de cultura, gente. Tem países aí que são países de primeiro mundo no nível cultural, mas são horríveis em tratamento com as pessoas. Ignorantes, débeis. E é em nome dessa cultura, em nome dessa ciência que eles matam. É em nome dessa estrutura toda que eles matam, que eles destroem. Então você precisa analisar essas questões. Em primeiro lugar, você tem aqui que esse racismo só vai ser destruído em Cristo. Coloque aí Gálatas 3, verso 3. Gálatas 3, 28, vê se é. Não é isso? Não há judeu e não há o quê? Nem grego. Não há servo e nem livre. Não há macho e nem... Pronto, está aí. Porque todos vós sois um em quem? Em Cristo Jesus.
A igreja que também faz separação, aonde uns têm uma classe e outros não, isso não é de Deus. Em Cristo não há raça, não há classe, não há condição social. Em Cristo a parede da separação foi desfeita e nós somos um só povo, igreja, para adorar e glorificar a Deus. Amém? Pega na mão do teu irmão e diz assim: você é igreja. Aqui eu e você somos um. É assim, bem ajustado. Não é assim? Tem negócio disso não. Olha, tem muitas igrejas que estão trabalhando e fica atacando, ataca a mulher. Ah, pronto. Eu sei que cada igreja tem a sua estrutura eclesiástica e etc e tal. Mas eu não posso andar depreciando as mulheres. Eu não posso andar depreciando os jovens. Eu não posso andar depreciando negros, brancos, de maneira nenhuma. Então, eu preciso atentar. Coloca aí Efésios 2,14 para os irmãos perceberem o que Jesus Cristo faz. Porque ele é a nossa, ele é a nossa o quê? A nossa paz. O qual de ambos os fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Prestem bem atenção. Quando Darwin criou a teoria da evolução, achando que o homem era produto desse símio, do macaco, muitos brancos não entenderam. Ele não estava falando de branco, de negro não. Ele estava falando que o homem é tu branco, é o negro, é o amarelo, todos eram macacos. Então, quando num campo de futebol, olha a pequenez do mundo, uma pessoa que pega, chama o outro de negro, ou num restaurante, ou num local, para depreciar o negro, não bata a boca com aquela pessoa, olhe para ela como um monstro. Uma pessoa que tem coragem de denegrir os outros, de atacar por causa da cor, da pele, não é gente, ele é monstro. Ele é monstro. Porque não é a questão da pele, é um ser humano. É um ser que tem vida, é um ser que pensa, é um ser que age. Então nunca olhe para ele como uma pessoa civilizada, como um doutor. Olhe para ele como um monstro, olhe para ela como um monstro. Uma monstra, porque tem mulher aí que só por causa da posição, ela humilha a moça que trabalha na casa dela. Não é assim? Pronto, eu já vi delas que humilham a bichinha véia. E aí pronto, só porque tem uma posição maior, tem a hegemonia, está maior, está numa posição mais elevada. Então muito cuidado com isso. E também tem na igreja. Tem irmã aí que às vezes a filha começa a namorar com o neguinho. Tem na igreja. Aí tem irmã que diz: minha filha, não case com ele não. Ele é nego. Pronto, é outro monstro velho doido, essa mãe. Essa mãe, porque não é questão de cor, é questão de caráter, é questão da essência, é questão de você saber. Quando você diz isso, você está negando a criação de Deus nessa pessoa. Porque a Bíblia diz, coloca aí Atos 17, 26. De onde vêm os negros? De onde vieram os brancos? De onde vieram os índios? De onde vieram os pardos? Atos 17, 26. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. E de um só, como é que diz? De um só sangue fez o quê? Toda a geração dos homens. Pronto, de um só. De um só. Ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e limites da sua habitação. Eu estava no aeroporto, encontrei uma pessoa, e aí eu conversando com essa pessoa, ele disse: eu não sou do Brasil, pastor. E ele conversando, mas eu montei aqui uma estrutura, uma empresa, eu não sou do Brasil. E eu estava até animado, mas a moça que eu ia me casar, ela estava até apaixonada por mim, mas a mãe não queria, que eu sou africano. Aí ele não é nem feio, é um neguinho bacana, arrumadinho, todo, eu sinceramente, a Derinha viu lá ele, conversei muito com ele. E aí um neguinho bacana, rapaz, conversador, formado. Aí ele disse: pastor, aí a mãe não quis. É crente a mãe. Eu disse: vixe, crente? É crente. Eu disse: pois é. E aí, como é que tu ficou? Ele disse: não, eu continuo com os meus investimentos aqui no Brasil, mas estou mais no exterior, dando assistência lá. Agora, pastor, é o seguinte. Eu disse: e tu como ficou? Tu gostava dela? Eu gostava demais, gostava dela, estava apaixonado, pastor. E aí, como é que tu ficou? Ele disse: não, quem ficou foi ela. Eu dou valor à minha cor.
Eu dou valor à minha posição. Não estou me importando para ela, não. Se ela não quer, tem outras que querem. É assim. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: uma mãe crente, um pai crente, um pastor crente, pronto. Eu tenho as minhas duas meninas, eu dizia para elas. Ainda tem essa outra ali que eu digo para ela direto. Pronto. Eu dizia para elas: olha, eu não importo, vocês podem casar com quem quiser. Não é assim que a Bíblia diz? Eu não quero saber se é negro, se é branco, se é anão, não quero saber. Eu só quero saber se tem caráter. Porque às vezes tu casa com um bichão é uma preguiça. Não é assim? Casa com um bichão, é ignorante, é um monstro, vai te bater. Tem mulher que só anda com a cara roxa. Só de peia que ela leva do bichão, não é assim? É desse jeito. Mas é assim mesmo, a bênção de Deus é essa questão. Então, olha aí, de um só. Se a Bíblia está dizendo de um só, quando você age dessa forma, você está desfazendo da criação de Deus. Ok? Vamos lá, volta lá para a gente correr aqui. Primeiro, o conceito de raça e suas mudanças no século XVI até o XVII, até o século XIX. Não havia antes esse conceito de raça, irmão. Ouçam bem essa. Não havia raça. Nós temos a palavra etnos, que é a palavra apontado para nação, para povo. E nós temos também geno, que é a palavra geração, que aparece lá no grego. Agora que aparece a palavra raça. De um só, ele fez todos. Olhem para cá. Quando Deus fez o homem vivia, em primeiro lugar, em família. Depois o homem habitou em família ampliada, como Abraão. Depois o homem começou a habitar em tribo. Tinha tribo e naquela tribo tinha um chefe. Então não havia esse conceito de raça. De maneira nenhuma. As pessoas viviam próximas, dentro da unidade, da dependência uma da outra, sem classe, sem divisão, sem status. Não tinha isso. Mas no momento em que eles começam a crescer e um começa a querer sobrepor ao outro nessa hegemonia, aí o que acontece? Esse homem começa a querer escravizar o outro. Deus nunca fez um ser humano para estar acima dele. Deus nunca fez um homem para estar acima do outro. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando Deus diz assim, eu vou dar a terra para vocês, Ele nunca deu a terra para Israel se enricar, para ser poderoso. Ele deu a terra para cada um tirar o seu alimento. E a terra era pela herança, lançando sorte. Ainda tem mais. Tinha um ano de júbilo. E aí todos que tinham emprestado, tinham vendido, tinham que voltar. Para mostrar que a terra não é do homem, que o poder não é do homem, mas que o poder é de Deus. Então, não havia esse conceito de raças. Sabe quando é que vai começar a existir isso? Quando vem a luta pelo capitalismo, quando entra a Revolução Industrial, isso eu vou falar daqui a pouco, é quando vem essa busca pelo poder do dinheiro, então começa a ter um querendo mandar no outro, aí vai começar a fortalecer o conceito de raça. Mas não havia. Os homens viviam nessa construção de dependência, nessa construção familiar, depois é que vai ser trabalhada essa ideia de uma raça superior mandando na inferior. Mas isso, Deus nunca fez nenhum homem inferior do que o outro. Não existe essa. Então, o homem é que gosta de escravizar os outros. O conceito de raça e suas mudanças vão começar a partir do século XVI. Vocês sabem, com a vinda do iluminismo, o homem se achando como se fosse um Deus, dono da ciência, dono do saber, eles vão começar um tipo de construção que vai encaminhar para um conceito de raça superior. O século XVIII e o projeto iluminista. É aí que você vai começar a entender que o conceito de raça vai ser desenvolvido. O pensamento de Cornelius no século XVIII em relação aos indígenas americanos. Esse aí escreveu dizendo que esses índios, eles eram parasitas, ocupavam a terra inutilmente, eram indignos e não valiam nada. É por isso que lá muitos índios eram mortos, entravam, matavam a Índia, tiravam a vida, porque dizia que não valia nada. O Hegel também vai trabalhar essa perspectiva aí, pode passar? Eu coloquei aí que o próprio Hegel, ele vai trabalhar essa questão em relação aos africanos. Quem é que vai fortalecer esse pensamento?
muitos filósofos, quem é que vai fortalecer o pensamento de que negros e índio e mulher e judeu não valem nada? Muitos homens com as suas palestras, com os seus escritos. E esse aí dizia que os negros africanos também ocupavam a terra inutilmente, não valiam nada, não prestavam para nada e assim por diante. Perceba que eu estou mostrando que essa construção de raça superior, ela não é algo pequeno, para que você entenda. Vamos lá. O positivismo e as transformações científicas, a biologia e a física. Aqui começa um outro problema. Enquanto que lá atrás você tem uma estrutura que já vem pelo pensamento, aqui já é a ciência. O positivismo, vocês sabem, junto com Augusto Comte, aquela ideia da fraternidade, da liberdade, da igualdade. E tinham mais, tinha outro. 3? Fraternidade, liberdade. 3, né? E isso aí nunca funcionou, gente, isso é só discurso. Nunca funcionou. Olhem para o Haiti, quando eles tentaram ali a liberdade, nunca conseguiram. A escravização de um maior sobre o menor sempre existiu. Então perceba que aqui dentro do positivismo, o que é que vai existir? A biologia e a física vão servir para consubstanciar e confirmar que existem pessoas que, na verdade, biologicamente, elas são frágeis, elas são quase inúteis. E esse discurso da biologia começou-se a dizer que o crânio do negro era menor, começou-se a usar a questão da cor por meio do sol, começou-se a usar outros fatores para ratificar a escravização, para consubstanciar elementos de uma raça superior e uma raça inferior. E isso, cientificamente, biologicamente, nunca foi provado que estivesse problema na estrutura física, na estrutura da saúde de um negro, de um índio. Era só um discurso ideológico para criar essa ideia de um mandar sobre o outro. Vamos lá, pode passar aí. Imperialismo e o neocolonialismo, as bases do racionalismo moderno, século XVI até o século XIX. Aí o que acontece? Como eles buscavam crescer e ter o poder e ter dinheiro, aonde eles chegavam buscando a colonização, matavam os fracos, usavam os negros e começaram a legalizar essa questão da escravidão. Nunca foi questão de cor, nunca foi questão do ser humano. Era um discurso ideológico firmado, criado para humilhar os outros. E aí vocês podem observar que aí começa essa ideia. Aqui nós temos como as características biológicas, nós falamos agora há pouco, e as características étnico-cultural, como por exemplo, origem geográfica. Não, esse aqui, ele é lá daquele bairrozinho, ele é lá daquele... Isso aqui não vai dar nada na vida. A religião, não, isso aqui é da religião, aquela religião afro. Tem demônio, tem não sei o quê. A língua, como também os costumes. E aí eu coloquei aí o Frantz, que ele fala disso aqui como o racionalismo cultural. Então, eu estou mostrando aqui para vocês, é muito importante que cada irmão e irmã que está aqui entenda isso, que Deus fez o homem bom, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, fez a mulher, não importa se tu tem a cabeça grande, o pé grande, a renta grande, não importa se tu tem a cabeça chata, se tu tem... Não, isso aí Deus te fez assim. Agora, a pessoa te denegrir por causa da tua cor, ou fazer discriminação por outra questão, não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Pode passar aí, para a gente correr aqui para encerrar. Muito bem, eu coloquei aqui, racismo, preconceito e discriminação. Racismo baseado na raça se manifesta por meio de políticas conscientes e inconscientes que culmina em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial que pertence. Eu pertenço ao grupo só dos brancos, então quem vai ter privilégio? Quem é? Só os brancos. É a raça maior, é a raça superior. Aí você tem aqui o preconceito racial, é o juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado grupo.
racializado que pode ou não resultar em práticas discriminatórias. E aí vem a discriminação racial, é a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos racionalmente identificados. Pode passar aí. Aí eu já expliquei esses conceitos para a gente encerrar. Os 3 tipos de racismo na atualidade, quais são eles? Individualista, institucional. Pronto. Agora olhe para cá. Se vocês pegarem o que eu estou falando desde o início aqui da minha fala, vocês podem observar que não é cor. O problema não é a cor. O problema é que montou-se um discurso para escravizar os outros. E aí vem essa ideia do racismo individualista. Qual é o racismo individualista? Tem até negro que diz assim: eu vejo um bocado de negro aí sendo besta, fulano de tal fala isso na televisão, mas eu acho que já são os negros criando isso. Nunca diga isso. Tem outros que dizem assim, alguns dizem assim: não, é o seguinte, eu sou branco e eu não sou racista e tem que ter a lei mesmo e etc e tal. Será se isso é verdade? Será se isso é verdade? Vocês observaram que eu também falei do racismo familiar? A própria mãe que está na igreja, que diz que tem o Espírito Santo, que diz que tem crença, só porque o rapaz vai casar, a filha vai casar com o neguinho, ela não quer. Hein? E aí? Como é que fica? Essa questão do individual, alguém diz: não, isso é pontual, é só fulano. Eu não, eu amo mesmo. Será que isso é verdade? E tem a lei, pode processar com a lei. Só isso não tira. Nós louvamos até aqui o progresso que tem feito, mas só isso não tira. Então, há um racismo individualista. Mas há também o racismo institucional. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Brasil é dirigido por instituições. Não é isso, doutor Kelso? Tem Supremo Federal, tem ou não tem? Tem as instituições, tem OAB, tem Conselho de Medicina, tem Conselho de Juízes. Tudo é dominado por uma instituição. E essa instituição, ela tem normas, tem empresas. Nessas normas, há um grupo que dirige essas instituições. E antigamente, todos esses grupos, eles eram padronizados para aceitarem determinadas pessoas e não aceitarem determinadas pessoas. Vamos dar um exemplo aqui, olhe para cá. De um tempo desse para cá é que você viu negro entrar na universidade. Por que isso? Aí alguém diz assim: não, é porque não estudava. Não, além de não ter as condições, havia dentro da estrutura institucional esse sistema. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você anda, hoje já está mais natural, mas antigamente você andava nas empresas aéreas, você não via uma baixinha, uma negrinha ou um negro pilotando o avião. Você via? Tudo é um sistema criado pelo próprio homem, pela própria ideologia do homem, de modo institucionalizado, para não deixar, porque havia um discurso que era uma raça inferior. Então, por isso que eu quero dizer isso para você. Talvez você diga: pastor Zé, por que o senhor está trazendo isso aqui hoje para a igreja? Para você mudar de pensamento. Para você entender que há um racismo institucionalizado. E aí já teve certas conquistas, mas ainda nós estamos longe. Pode observar, dificilmente você via um líder negro à frente de uma igreja, à frente de um papado. Nem sei se já teve um papa negro. Nunca teve, não. Nunca teve. Não é? Tinha um aí que estava concorrendo. Mas tudo é um sistema, irmão. Aí essa instituição, ela é dirigida por normas, mas tem pessoas que dirigem essas instituições. E elas vão criando normas para botar quem ela quer. Quem ela quer. Então o racismo institucional estava aí. Mas o pior de tudo é o racismo estrutural. Por que o racismo estrutural, pastor Ziel? Porque só existe o individual, porque existe o quê? O estrutural. Só existe o institucional, porque existe o racismo o quê? Esse estrutural é uma estrutura que foi construída politicamente, ideologicamente, ao longo do processo histórico.
Uma pessoa não é racista só porque ela está bem aqui, olhar para um negro e dizer, eu não gosto de negro. Não. Foi construído ao longo da base da estrutura humana um discurso para que se rejeitasse esse negro. Entendeu, doutor Kelso? Então, esse racismo estrutural, ele está aí. É por isso que sempre eu digo para os meus amigos e os meus irmãos da minha cor, é se dedicar, é estudar, é passar em primeiro lugar e é estar em destaque. Isso tem, além dos quilombolas, de todas as cotas, tudo é uma questão de querer agradar. Mas por tudo isso, dentro dessas instituições, eles colocam, não, vamos colocar um neguinho lá naquele negócio, mas ele não coloca na chefia. Vocês estão entendendo agora? É assim. Eu parabenizo até algumas empresas aéreas que hoje não tem mais esse negócio não. Estão botando de todo jeito. Eu gosto é assim. Estão botando homem, estão botando mulher, estão botando gordinho, estão botando gordinha. É assim. Mas antigamente era padrão, não era assim? Era padrão que um dia eu estava no avião e o pai estava comigo e a gente lá sentado, a mulher dele assim, ele disse, rapaz, parece que é feita de pincel. Amor, Soziel. Eu disse, pois é, senhor. Que era bonita, né? Todas num padrão. Aí hoje não tem mais esse negócio não. E antigamente, onde é que as irmãzinhas... Ei, irmão, as nossas irmãzinhas para entrar. Luta. As bichinhas ajeitando o cabelinho no azeite de coco. Não era? Sabãozinho de coco. Rapaz, era sofrimento. É por isso que eu quero dizer para as irmãs aí, irmãs, aproveita, não é assim? E aí é dessa forma. E outra coisa, se nós não continuarmos firme, esse racismo estrutural, ele está aí. Ele está aí. Pastor Zé, e qual é o caminho? O caminho é nós continuarmos falando sobre o valor humano. Eu dei uma ideia para um deputado federal, mas eu acho que ele nunca botou minha ideia lá no Congresso, que era um projeto de lei, para colocar nos livros históricos, nos livros de geografia, colocar assim, homem, um ser monstruoso, escravizou os outros, matava os outros, usava os negros de modo indecente. Vocês podem observar que nem as novelas trabalham a conscientização negra. A Rede Globo e outras aí trabalharam aquela escrava Isaura. Aquilo lá é instrução, irmão. Pegava um nego velho. Uma vez eu fui assistir, eu disse, eu vou largar isso de mão. Os negros sofrendo, gemendo. Isso é conscientização. É para mostrar mais ainda para a criança que assiste aquela novela, que a pessoa tem que ter um poder de massacrar os outros. Aí os negros só levando peia. Não é assim? Só levando peia. As negras humilhadas. E os filmes que surgem é dessa forma. É para fazer no livro de história, colocar assim, o homem é um ser monstruoso, nós devemos aos negros, porque nós os escravizamos de modo indigno. Aí a criança que ia crescendo, ia sabendo que aquilo ali era um ato desumano. Mas não. Se não fizer isso, essa questão não funciona. Não funciona. Então, eu quero dizer aqui para vocês que esses 3 tipos de racismo, eles estão aí. O individualista tem mas esse individualista, ele não é racista só por ser racista. Ele é racista por causa de uma estrutura. De uma estrutura. Vocês podem observar. Pegue uma criancinha de um rico e uma criancinha de um pobre, negro, e vê se os dois não sentam juntos e brincam juntos. Sem nenhuma diferença. Quem é que diz que não é para sentar junto? A mãe. É ou não é assim? Por que essa mãe diz? Porque ela vem de uma estrutura familiar que ela já segue um padrão dentro da sociedade que tem um racismo estrutural. Então hoje, a minha palavra aqui é que na igreja não pode, não tem, mas eu estou fortalecendo mais, não pode existir nunca isso. Você nunca pode olhar para a irmã, para o irmão, para discriminá-lo, ou com preconceito, ou achando que você é superior. Não. Aqui nós abraçamos uns aos outros, porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? É assim. E não tem porque era mais ou menos 9 horas da noite, 9. E eu cheguei para pregar na Barra do Corda. Aí quando eu cheguei, aí entrei, fiquei lá na porta, e aí quando a irmã me viu, a mãe dela ali me viu,
Aí olhou a mulher que estava do lado dela, olhou, disse: olha ali o esposo da tua filha. Ela disse: Deus me livre, a minha sogra. Aí, eu digo para ela: olha minha sogra. Ela disse: eu não disse isso. Eu disse: olha a mão de Deus na sua vida. Mas eu brigando com ela. E aí pronto, minha sogra é um amor de pessoa e me respeita. E olha a benção que a Adélia não ganhou. Então, se você, às vezes, você vai desfazer dos outros por causa da cor, por causa da pele, né? Assim, isso, gente, olha para cá, não veio de Deus. Sabe quem fez? O homem com o seu discurso. E aí coloca essas três coisas aqui. Então, eu quero dizer ao irmão, ao negro, à negra: olha, chegou num restaurante que não lhe valoriza, não vá mais lá. E bota na internet: olha, esse restaurante aqui é racista, não respeita. Tem que ser assim. Nós só vamos fazer valer isso quando nós mostrarmos que quem age dessa forma é um monstro, não é um ser humano. Não é um ser humano. Eu não posso desvalorizar ninguém por causa da cor da pele, porque é de um bairro pobre, porque é de um local pobre, porque... Não, eu não tenho que ter esse tipo de racismo. Isso, na verdade, não vem de Deus. Todos nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe a todos os negros e negras. E também tem negro aí que ele é cheio de besteira. Pronto, tem irmão que na hora que a pessoa, porque tem uns na hora que olha, está com racismo. Não é isso aí não, porque tem negro também que é besta. Vou logo dizer para vocês aqui. Às vezes eu chego num banco, eu ando de terno todo, né? Eu ando de terno preto. Aí eu estou lá no banco, aí eu fico aqui pertinho. Aí a mulher chega: vigia, onde é que eu pego aqui a ficha? Eu digo: vem cá, minha senhora. Aí eu levo: é aqui. Aí pronto. Aí eu vou lá, depois eu vou também atender ela. Aí tem que chegar: me desculpa, o senhor não é vigia. Ela disse: não, que nada, o que é isso? Rapaz, mas não é. Aí agora eu vou lhe processar. Racismo, está me chamando de... Não é isso não. Não é isso não. É porque ela achou que eu estava ali, né? Não é assim. Como às vezes eu estou em um local. Eu estava em um ônibus, e aí pronto, eu dentro daquele ônibus lá, eu só andava de terno, de gravata. E aí a gente foi com um bocado de pastor para uns trabalhos. Aí quando chegava lá, a mulher dizia: olha, para banhar, todo mundo pode banhar para lá. Agora, os motoristas, é aqui, vem para cá, moreno. Eu disse: rapaz, é para mim banhar. Aí eu entrava. Só na hora da comida que eu pagava. Que ela dizia: aqui você não paga. Eu disse: não, eu vou pagar. Que eu não era motorista. Mas só porque eu andava, aí eu vou me zangar. Ela está me chamando. Então tem pessoas bestas. Agora mesmo eu estava lá na UDI. Aí eu estava aqui aguardando uma fila. Aí a senhora chegou. Uma senhora: onde é que eu posso ser atendido? Ei, moço, me orienta. Você está aqui? Eu disse: pois é, eu estou aqui. Diga o que a senhora quer. Ela disse: eu quero saber onde tira a ficha. Eu disse: vem cá. Aí pronto, me dê seu CPF. Ela deu seu CPF, eu botei aqui, tirei a senha dela. Obrigado. Eu disse: de nada. Aí pronto, depois eu estava lá e ela ficou olhando para mim, porque eu também fui ser atendido. Então o que custa isso desde essa besteira, não é assim? Aí porque também a gente já cria besteira, é assim. Tem que nem a tia minha: eu quero é que alguém me chame de negro, que eu estou doida por um processo. Eu não vou andar nisso, né? Eu não vou entrar atrás disso. Nós temos que entender que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Cadê os negros aqui? Hoje veio pouco. Veio pouco. Lá em Londres, eu fiquei muito feliz, porque onde eu chegar tinha um negro. Eu disse: mas tem negro aqui. Lá tem negro, menino. Lá tem demais. Nos restaurantes que a gente entra, tem. Achei bonito isso lá, essa diversidade, eu achei bonito isso lá, eu gostei disso aí lá. Então é assim. Então, irmãos, nós somos imagem e semelhança de Deus, e que Deus te abençoe. E eu quero pedir, não fica outra coisa, tem irmão que fica: eu nasci assim mesmo, porque eu não sei, a minha família, eu não tenho minha família, não é nada, pastor. Eu conheço aí, irmãos, um homem como Barack Obama teria condições de se tornar o presidente dos Estados Unidos? Por todo o sistema, hein? Não. Mas ele lutou, ele batalhou. E quantos outros não estão lá no Senado, na política? Então depende de você. Não fique também se colocando como miséria, não. Porque eu não tenho sorte. Tem uns aí que tem a preguiça, não quer estudar, não quer crescer, aí fica com o negócio. O sistema, negócio de sistema não, meu irmão. Pronto, e outra coisa, se você não se valorizar, quem é que vai te valorizar? Você tem valor porque o Espírito de Deus está na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos comemorar esse dia aqui
cantando Você Tem Valor. Vamos cantar, quem é que vai cantar aqui? E vamos olhar para o irmão, e você vai falar para ele, e vai valorizar, e aí pronto. Peça perdão aí, você que ofendeu, que andava chamando os outros. Não ande com isso não. Uma pessoa que fica chamando os outros disso ou daquilo, é porque não tem temor de Deus, não tem reverência. Vamos lá, vamos cantar. Quero que valorize. E você vai cantar para o irmão, vai abraçar ele, juntos, unidos, sem diferença, porque nós somos um só povo lavado pelo sangue de Jesus. Quem diz glória? Vamos lá.